Hoje nós vamos falar sobre cardiologia na área de veterinária. O nosso convidado é o médico veterinário André Braga. Ele é formado em medicina veterinária pela nossa Universidade Federal do Piauí, mas tem residência clínica em cirurgia, anestesia de cães e gatos, mestrado em ciência animal, doutor em ciência animal, aperfeiçoamento em cardiologia veterinária. Você gosta da profissão, viu? Porque você se qualificou bastante, gostei. Membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária e ele atua como cardiologista e anestesista veterinário aqui em Teresina. Assim como os humanos, os animais também podem apresentar doenças cardíacas. São doenças e cardiopatias que são negligenciadas, na verdade, pela maioria, porque a gente acha que eles não têm esses problemas. A maior parte dos problemas, eles chegam até as clínicas, aos hospitais veterinários, por outras vias, por outros motivos. Nunca a gente imagina que o nosso bichinho de estimação pode morrer do coração e que ele precisa ser tratado para evitar que isso aconteça, ou pelo menos minimizar os impactos das cardiopatias em pets. Não é isso, doutor André? Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa falar sobre um assunto que se fala tão pouco. Não, pois é um prazer, Maia, estar aqui, né, podendo contribuir um pouco, esclarecer mais a respeito dessa área da medicina veterinária que é muito importante, né? Hoje em dia a gente sabe que como os nossos pets estão tendo uma expectativa de vida maior, então hoje você tem cão e gato vivendo aí em média 18, 20 anos. É de se esperar que algumas doenças que se manifestam na velhice, fazendo um paralelo com nós humanos, eles também vão ter, né? E aí onde entram as cardiopatias, né? Os cães, principalmente, são os que têm uma maior incidência, né, de doenças cardiovasculares, assim dizendo, principalmente as doenças de válvula. A válvula mitral no lado esquerdo, a válvula tricúspide no lado direito e às vezes também podem acometer as 4 válvulas. Então, assim, são manifestações clínicas bem semelhantes ao que a gente encontra nos humanos, né? Só que no caso deles ainda está engateando em fase experimental em alguns centros de estudo, Japão, Estados Unidos, a troca de válvula por cirurgia, né? Isso ainda não está bem ainda na nossa realidade, mas eu acho que em alguns anos vai se poder tratar cirurgicamente essas alterações, como a gente hoje já tem na rotina de humanos, né? Eu costumo até às vezes dar exemplo quando eu estou com um paciente no consultório, né, falando, eu digo assim, eu dou o exemplo de meu pai, né? Eu digo, olha, meu pai teve uma insuficiência de mitral há uns 3, 4 anos atrás, operou, trocou a válvula, tá novinho, né? Eu até brinco, digo, mas para ele, para o cachorrinho, né, aqui para o paciente, o que a gente tem no momento é medicações. São medicamentos que a gente vai utilizar em determinado estágio da doença, visando trazer ou tirar o paciente da crise, que às vezes a maioria chega em crise, ou porque o tutor às vezes não sabe, não tem noção, né, da doença, ele chega com aquela queixa de tosse, tá tossindo muito. Isso que eu perguntar, quais são os sintomas no caso dos gatos e cachorros? Pois é, nos cães, o sintoma clínico mais evidente é a tosse, né? Aquela tosse seca, eles até falam, faz aquela mímica, olha, parece que ele está engasgado, parece que ele quer vomitar e não sai nada. Às vezes diz, quando bota para fora, tipo uma babazinha branca, né? Mas ali já é um sinal clínico de que o organismo ele já deixou de compensar a doença e ele já está começando a sofrer, né, com edema pulmonar, que é o principal achado. Por isso tem a tosse, né, porque o excesso de líquido que está na circulação por conta da falência da válvula, ele começa a acumular no pulmão do cão. E aí ele começa a tossir porque aquele líquido ele incomoda, ele vai preenchendo o espaço do pulmão que era para estar com ar, né, e vai sendo preenchido com líquido. Se você não faz nada, né, na pior das hipóteses, no caso mais grave, crítico mesmo, ele tem morte, né, ele tem óbito, parada cardiorrespiratória. Se ele fizer, com que frequência pode ser uma doença cardíaca? Em termos de acompanhamento? Se ele engasga e ele apresenta esse sintoma, certo. Pode ser algo eventual, consequência de alguma coisa, pode. Mas se for com que frequência pode nos levar a crer que seja uma doença cardíaca?
principalmente se essa tosse ela vai progredindo e noturno ela piora. Geralmente a tosse do cardiopata ela tem muita incidência à noite, que é aquele momento que o animal às vezes vai deitar de lado, então o líquido ele vai se acomodando ali pelos espaços pulmonares e aí ele causa mais tosse. Porque, por exemplo, os gatos, eu digo isso porque eu tenho um gato, meu gato comieira. E ele, às vezes, ele se engasga e é pelo. O gato ele tem uma clínica diferenciada, até porque a doença ela se manifesta diferente no gato. Como o gato ele dificilmente ele vai apresentar alteração de válvula, mas a doença cardíaca mais comum no gato é a cardiomiopatia hipertrófica, que ela é um aumento do coração dele como um todo e geralmente ele não vai tossir, né? O gato ele é muito, até nisso ele é discreto. Quando você vê o gato dispneico, né, que a gente chama na linguagem médica com aquela falta de ar, a língua de fora, ali já pode ser um sinal de alguma alteração cardiológica. Se não for algum outro evento, como dor ou um estresse que ele passou, que ele também pode ficar ofegante, geralmente o gato ele só faz aquilo, mas ele não vai tossir. Você dificilmente vai ver ele tossir, a não ser no caso dele colocar né, as bolas de pelo para fora. Né? Ele se dá banho, então ele fica cheio de pelo, fica. né? Aí aquilo ali, às vezes, alguns começam a expelir, né? Aquelas bolas de pelo. Tem as raças mais afetadas? Tem. De gatos e de cachorros? Por cardiopatias? Tem. Nas de cães, a gente tem os cães de raça pequena, principalmente, né? Os pinchers, shih tzu, chihuahua, poodle. A maioria, eles vão ter predisposição à doença de válvula, né? Endocardiose de válvula mitral, tricúspide. Os cães de raça maior, como o Doberman, o pastor alemão, os Golden, aqueles cães grandes, geralmente, se eles forem apresentar, já vai ser uma outra manifestação. Vai ser cardiomiopatia dilatada, né? Então, crescimento exagerado do coração e ali vai causar também um déficit de função, que pode também fazer o edema pulmonar do mesmo jeito, pode fazer as efusões também do mesmo jeito. O gato já tem a cardiomiopatia hipertrófica, que já é uma doença um pouco diferente, né? Quais são os exames e os tratamentos disponíveis? Tipo, você tem um pet, cachorro ou gato, você desconfia que ele está com algum problema, né? Baseado nesses sintomas mais comuns que você revela pra gente. Qual é o primeiro passo? Pronto, primeiro passo. A gente na consulta, dependendo da queixa, se for a queixa de tô tossindo, eu estou achando que ele está cansando fácil também, né? Que tem a questão do cansaço pela intolerância ao exercício, porque o animal já vai estar né, com um déficit de oxigenação já bem grande. Então, geralmente o animal ele tende a ficar com as mucosas roxas, né, que a gente chama de língua roxa, né, a cianose. Esse primeiro passo você detecta tanto no exame físico, que você já pode detectar na ausculta, se ele tem alguma alteração pulmonar, ou sopro. No caso, você fazendo a ausculta cardíaca, você já detecta ali, às vezes um paciente até assintomático, né? Por isso que no exame clínico é muito importante a ausculta do paciente. Aí você já direciona para fazer o raio-x de tórax. Raio-x torácico, ele já vai dizer, tem edema, tem líquido no pulmão. Então, já é um sinal de algo que a gente vai ter que tratar. Depois a gente vai fazer o ecocardiograma. Aí nem sempre é caso de cirurgia, não é? Não, a maioria não. A maioria não é caso cirúrgico. Aí você parte para o ecocardiograma, que vai avaliar toda a função do coração, e o eletrocardiograma, que a gente vai ver a atividade elétrica, se tem uma arritmia ou não. A partir dos achados nesses exames, a gente monta ali o esquema terapêutico, que vai utilizar diuréticos, a gente vai utilizar vasodilatadores, tudo isso para melhorar a função cardíaca do paciente, tirar ele daquele quadro, né, de angústia respiratória, e aí a gente consegue dar uma sobrevida boa. É super importante fazer o diagnóstico precoce. Por exemplo, toda vez que a gente vai ao médico, a gente tendo problema ou não de pressão, riscos cardiovasculares, todo médico diz, cuide da alimentação, faça atividade física. Isso. Isso vale para os pets? Vale. Você como falou um diagnóstico precoce? Você falou um ponto... Ou então um tratamento, uma prevenção, digamos assim, melhor falando? Você falou um ponto até importante. A aferição de pressão arterial na consulta, ela já pode te indicar alguma coisa.
Um paciente que é hipertenso, ele já pode ter uma predisposição ou já ter alguma doença instalada, né? Alimentação, ela influencia também, porque você tem como melhorar, até porque o idoso, na maioria dos casos... Pois é, um gato é velho a partir de que anos? E um cachorro? Geralmente a gente considera o cão pequeno, eu acho que hoje em dia, eu particularmente, a partir dos 10, 11 anos, ele já é um senhor, já é um idoso, né? O gato, como ele tem uma expectativa de vida bem maior, eu acho que 15 anos, por aí, a gente já é idoso. O cão grande, como a gente sabe que ele tem uma expectativa de vida geralmente entre 12 anos, 10, então eu acho que ele com seus 8, 9 anos ele já está idoso, né? E tem a doença cardíaca também, que é a congênita, né? Que às vezes tem filhotes que já nascem com doença cardíaca congênita. Aí em alguns casos, esses a gente tem como fazer cirurgia, né? Que é persistência de ducto arterioso, então já se tem centros em São Paulo que já se faz a correção dessa patologia que o cãozinho nasce com ela. A prevenção seria cuidar da alimentação? Cuidar da alimentação, o check-up, né, com o veterinário, ali anualmente ou semestralmente. Porque os cachorros ainda tem que dar a volta com eles, mas os gatos? O gato é mais complicado, o gato é silencioso, então o tutor de gato sempre ele é mais, eu acho que ele é mais atento, né, pelo menos as meninas, né, as veterinárias, as gateiras, né, que eu convivo, né, elas dizem, o tutor do gato, se ele está comendo aqui hoje de um jeito, amanhã ele já está comendo de outro, o tutor já está ali olhando, né, opa, tem algo Não, mas estranho, ele adora né? mudar de lugar, ele adora fazer coisas diferentes. E aí o gato você consegue também na avaliação. Assim, a partir eu acho que de uma certa idade, depois dos 10, 12 anos, já é interessante você incluir o check-up cardiológico neles. Que a gente não presta muita atenção nisso, né? Eu digo isso, gente, porque assim, cada vez mais pessoas estão trocando filhos por pets. Não quero ter um filho, eu quero ter um pet. Estão trocando maridos por pets, esposa por pets. Ou então traz o pet para ser parte do núcleo familiar, da sua vivência. Pessoas solteiras, casadas, independente de qualquer coisa. Eu estou dizendo isso de um jeito que eu me faço entender que os pets, cada vez mais, eles são parte da vida das pessoas. Antes era mais raro, tanto que até a população abandonada, né, de pets cresceu bastante, de cachorros, de gatos, a gente vê várias campanhas, né? Mas eu acho que a maioria de nós, mesmo sendo apaixonado por pets, a gente não está atenta de que a primeira vez que eu estou pensando se meu gato pode morrer do coração. Pois é engraçado. O seu cachorro morrer do coração. Você tem cachorro ou gato, Cleiton? Você tem 4, né, que você falou? Tenho 2 cadelas e 3 gatos. E convivem pacificamente? Pacificamente. Sem morrer do coração? Sem morrer do coração. Mas aqui e acolá eu tô ali com esteto, faço o exame. Opa, calma, não vai me dar trabalho agora não. O índice de mortalidade é grande de cardiopatias em pets? Hoje em dia eu acho que diminuiu mais. Com a questão do tratamento, das pessoas estarem indo mais. Porque as pessoas estão cuidando mais, mas ainda é muito, ainda é um universo pequeno de pessoas atentas. Né? Eu acho que hoje em dia as causas maiores assim é cardiologia, né, doença cardíaca, as neoplasias também, né? O que é a neoplasia? Os cânceres, né, os tumores também estão também muito presentes, né, nesses pacientes. Às vezes tem muito paciente que é cardiopata e também está sendo tratado de um câncer. Engraçado, muitas das nossas doenças estão nos pets, a gente não se dá conta disso. Eu acho que praticamente doença renal. Tem doença renal. O cardiopata, quando a gente começa a tratar, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque ele já é um potencial nefropata, principalmente pelo uso dos diuréticos, dos medicamentos esses termos. Que eles vão mexer. Nefropatas é problema doente renal. Doente renal. Então, assim, a grande maioria tende a desenvolver esse tipo de doença. Mas as doenças mais comuns são as de coração? Coração e os cânceres, né? E eu acho que aqui para Teresina, na nossa região, eu vejo muita incidência de doença renal também. Porque eles tomam pouca água, né, também. Isso influencia, principalmente também para os gatos, né? Sim. Os gatos, eles não são como os cães, que os cães bebem muito, então a gente até coloca aqueles bebedourozinhos tipo fonte. Espalhados em vários lugares, que estimula mais. Eu recentemente introduzi em casa isso e eu
percebi que as gatas, elas estão bebendo muito mais Aqueles do que antes. em fontes, né? É, que eles gostam muito daquela água que fica Sim, caindo, sim, feito uma sim, fonte. Sim, sim. Agora, eu achei interessante que tem raça que é mais vulnerável do que outras, né? Tem algumas isso aí, raças como você falou. são predispostas. O persa, por exemplo, é uma raça que é muito predisposta a problema renal e cardíaco também. E os pé duros? Eles têm sorte, né? Assim como os cães, porque como eles parece que tem um pouquinho de cada raça ali misturado, então eles pegam também uma certa resistência, né? A tecnologia chegou na medicina veterinária? Chegou já. De que modo? Olha, ela proporciona hoje a gente fazer exames que antigamente a gente não pensava em fazer. Por exemplo, hoje a gente já tem a tomografia computadorizada, tem ressonância magnética hoje, então os diagnósticos hoje a gente consegue, né, ter uma precisão bem maior do que antes. Antigamente, até alguns tutores, né, no momento lá da consulta, doutor, eu acho tão engraçado, antigamente eu nunca ouvi falar em fazer um eletrocardiograma num cachorro, né? Imagina um ecocardiograma, né? Mal se tinha um raio-x. É interessante. Então a tecnologia veio auxiliar a gente em muito a diagnosticar. Até porque a gente tem um paciente que ele é diferente. Ele é um paciente que ele não vai te falar nada. Então a gente tem que ir no exame clínico e na conversa com o tutor, né? Pegando todas essas informações para fazer. Por isso assim que todo mundo que tem pet é muito apaixonado. A decisão de ter um pet é você realmente pensar o seu tempo e uma responsabilidade. É muito grande. Doutor André, muito obrigada pela entrevista, foi ótima. A gente trouxe porque o universo de pessoas que tem pets, que é apaixonada ou que de crianças, de famílias, é tão grande que é importante a gente lembrar, o seu pet, o meu, pode morrer do coração, pode ter um problema renal. Tem várias doenças, a maioria das doenças, ele acabou de dizer, que nós seres humanos temos, né? A maioria pode, um pet também, ter a mesma doença. Diabetes, doença cardíaca, doença renal, hérnia de disco, pode pensar. Transtorno mental. Tem alguns que né? desenvolvem, principalmente os mais idosos, os mais velhos, que tem a síndrome do déficit cognitivo, que é como se fosse um Alzheimer de canino. Bichos canino. Tem. Natural, eu imagino que tenha. Eu imagino que tenha. Muito obrigada pela entrevista. Nada, tá bom? eu que agradeço, Maria. Você continua aqui com a gente.